Jesus. Cadê meu óculos, Sanildo? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. A Dilane vai ler o Evangelho e ela está sem o óculos. Depois você pega o óculos dela lá, por favor. Não, já estou pedindo a neném. E a gente vai começar o estudo. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está bem na sala dela. Bem-aventurados os aflitos. Item 19, o mal e o remédio. É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter a provas. Então que venham as dores, Senhor, porque são necessárias, mas que nós saibamos passar por elas resignadamente, que tenhamos a coragem de suportá-las sem reclamar. Que o teu nome seja sempre exaltado, que seu nome seja sempre lembrado e exaltado nos momentos difíceis em que passamos ou que passaremos. A terra é um mundo de dor, bem o sabemos, mas aqui estamos em torno do teu nome, Senhor, em nome dos guias da nossa casa, de nossas vidas, estudando a doutrina espírita para encarar a vida espiritual esperançosamente, aguardando o momento da nossa chegada lá. E a cada dia, como dissestes bem, basta o seu mal. Que saibamos passar por ele, sempre com fé e com a esperança que o dia seguinte será melhor. Traga para junto de nós, Jesus, os nossos benfeitores, os guias que dirigem a nossa casa de amor, o nosso altivo, o Dr. Erma, o Baltazar, Antônio de Aquino, o nosso Leon Denis e sempre o nosso Kardec. Em nome desses espíritos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Vamos prosseguindo. Paramos na página 47, não é? 47. Na pergunta número 17. 16. Na pergunta número 16, sim, é sobre a alma. Esse ponto de hoje refere-se à profissão de fé espírita. Criação. Raciocinada, a profissão de fé espírita raciocinada. E nessa profissão de fé, ele traz três itens importantíssimos para a gente estudar. O primeiro, Deus. Então ele fala sobre Deus, que é Deus, né? Os atributos de Deus, nós estudamos na aula passada.
O segundo ponto, o segundo parágrafo, o segundo item, é sobre a alma. E é o que nós estamos estudando, sobre a alma. Então ele começou logo no segundo parágrafo, no item 4. Há no homem um princípio inteligente que chamamos alma ou espírito, independente da matéria, e que lhes dá o senso moral e a faculdade de pensar. Então, Allan Kardec vem trazendo sobre a palavra alma, vem trazendo a noção de alma no item 4, 5, 6, e nós estudamos até o item 9. E o terceiro ponto, ele botou terceiro parágrafo, é a criação. Então, na profissão de fé raciocinada, você tem Deus, a alma e a criação. Aí nós estudamos, item 10, Deus é o Criador de todas as coisas. Item 11, o princípio das coisas está no segredo de Deus. E em cada tópico desse, ele disserta. Por exemplo, Deus é o Criador de todas as almas. Aí ele coloca, esta proposição é consequência da prova da existência de Deus. Aí se reporta ao número 1. Número 11, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Aí ele traz uma referência sobre esta frase. E nós vimos a número 12, 13, 14, 15, vamos para de número 16. Vamos lá, Dilane. Sobre a criação. À medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias nele se desenvolvem, como nas crianças. E como as ideias, o livre-arbítrio quer dizer a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou qual caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. O que foi que ele disse aqui nesse item 16? Que à medida que a gente se distancia do reino animal e nos aproximamos de Deus, né, da espiritualização, à medida que nos afastamos do princípio e vamos chegando para a meta, o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo, vai aumentando a nossa liberdade, a nossa capacidade de escolha. Isso é fácil de entender. Esse livre-arbítrio desenvolve-se em nós como uma potência da alma, que Leon Denis explica para a gente lá no Problema do Ser. E quanto mais a liberdade, maior a responsabilidade. Então vamos para um caso concreto, como gostam de dizer os nossos irmãos advogados. Qual a nossa liberdade aqui na Terra de ir e vir? Quando nós desencarnarmos como espírito, qual será o tamanho da nossa liberdade? E vai estar de acordo com a nossa elevação, certo? Então vamos pegar a liberdade do altivo, um espírito bom, diretor da nossa casa. Aonde o altivo pode ir? Até onde ele pode ir? Então vamos supor, né? O altivo pode visitar um outro planeta, o altivo pode ir até que região de elevação do próprio planeta Terra. Ele tem uma certa liberdade que um espírito inferior não tem. O espírito inferior anda na Terra, sobre a Terra, tanto quanto nós, alguns deles. Então, olha a liberdade do altivo, vamos pegar a liberdade dele. E vamos imaginar a liberdade de Jesus. Jesus deve visitar as galáxias, né? Eu e o Pai somos um. Então ele compreendia Deus. Então, muito mais responsabilidade, muito mais elevação, muito mais liberdade. Então, o livre-arbítrio é uma potência da alma. Entendeu, Sandra? Número 2. Número 17. 18 ao 17. O objetivo final de todos os espíritos é de atingir
a perfeição da qual é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição é a alegria da felicidade suprema, que é a consequência, e a que chegam mais ou menos prontamente, segundo o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Olha, quanta coisa tem nesse parágrafo aqui que os espíritas não prestam atenção. Vamos lá. Então ele disse aqui, Vera, vai até 8h30, viu, Vera? Não é 8 horas não, até 8h30. Qual o objetivo final de todos nós? É a perfeição. É a perfeição. Nós fomos criados perfectíveis para sermos perfeitos. E nós não fomos criados, o objetivo não é a felicidade. O objetivo não é esse. As pessoas confundem. E ele colocou bem claro, como consequência, então felicidade é consequência. Não é o objetivo, é a consequência. Quanto mais liberdade você tem, mais elevado você é, mais felicidade você tem. Então, qual o tamanho da felicidade de Jesus? A gente nem entende a felicidade dele, né? Porque é diferente a nossa felicidade da felicidade dele. Muitas vezes o que para a gente é felicidade, ele está vendo muito além, ele vivencia algo que nós nem imaginamos. Você sabe o que é conhecer Deus? Entender Deus, o Criador? Receber ordem, ser um ministro de Deus? Você não tem ideia. Não tem ideia. A gente não tem ideia da elevação, da grandiosidade de Jesus. Eu sei o que é felicidade para mim, o que vai me deixar muito feliz, eu sei o que é. É o que vai me deixar muito feliz. Mas então, olha a diferença daquilo que eu vejo como felicidade, que é consequência, só depende de mim, atingir os meus objetivos, em como consequência eu terei uma felicidade. Por isso que a nossa felicidade aqui na Terra é relativa. Qual a felicidade de um espírito que mora em Júpiter? Um mundo mais adiantado, um planeta feliz, um mundo feliz. Eu não sei, eu nunca fui para Júpiter. O fato de eu não estar em Júpiter já mostra a minha restrição. Eu vou ser feliz o possível aqui na Terra, mas quem está em Júpiter, lá não deve ter, lá não tem mais fome, não tem mais miséria, não tem mais maldade. Lá só há o bem. Diferente da Terra, onde o mal ainda se sobrepuja ao bem. Os interesses materiais se sobrepujam aos interesses espirituais. Aqui na Terra é assim. Sem fome, sem miséria. Como eles vivem lá. Aí foi por isso que ele botou aqui, ó, bem claro. Está aqui, ó. O resultado dessa perfeição é a alegria da felicidade. O resultado. O objetivo é atingir a perfeição, da qual a criatura é suscetível. O resultado dessa perfeição, quer dizer, a consequência, é a alegria da felicidade suprema, que é consequência, e a que chegam mais ou menos prontamente, segundo o uso que fazem do seu livre-arbítrio. A gente vai ser mais feliz, ou vamos chegar lá mais rápido ou menos rápido, dependendo do meu livre-arbítrio, das escolhas que eu faço. O que é que eu quero para a minha vida? Entendeu? Muitas coisas, isso já é um avanço. Olha, isso já é um avanço. Muitas coisas a gente já definiu. Quando você define, isso já é um avanço. O meu objetivo é esse, da vida.
definir para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que eu devo fazer. Meu Deus, me dá forças. É esse o caminho que eu quero. Isso já é um avanço. Porque muitos ainda vivem, e muitos espíritas, com a cabeça a mil, com a mente, o pensamento instável. Instável. Vocês imaginam a cabeça de Jesus instável? Não. Quanto mais elevado o espírito, mais estável ele é. Mais estável ele é. E quando a gente olha para trás, a gente olha para a nossa vida, as bobagens que a gente fez, as escolhas erradas, os tropeços, sim, alguns acertos, mas eu acho que a gente bateu mais a cabeça do que andar direitinho, né? A gente analisa a nossa instabilidade. Quando você fica aborrecido com alguém, não é que você não vá sentir, você até sente, isso faz parte. Mas se você se deixar envolver por um sentimento menos digno, de raiva ou de inveja, isso mostra o quê? Instabilidade. A gente pode ir mudando as palavras, crescimento, estabilidade. O que caracteriza o homem na face da terra? A instabilidade. Nós somos instáveis. Saímos de um ponto para outro rapidamente, da alegria para o choro. Mas, olha quanta coisa tem aqui. O próprio planeta Terra é um planeta instável. Se o planeta é instável, as criaturas que aqui residem, por consequências, são instáveis. Você vê muito rápido o dia, a noite, o frio, o calor, o gelo lá no norte, o deserto aqui do outro lado. Não é? Olha como o planeta é instável. Hoje o dia está firme, amanhã está chovendo, o vulcão explode de vez em quando, a terra treme ainda, um tsunami ali, outro aqui, outro acolá. O que é isso no planeta? Instabilidade. Na Califórnia tem uma placa tectônica lá enorme, né? Que pode a qualquer momento colocar parte dos Estados Unidos submersa. E o povo está lá. Olha como vive o povo no Japão. Já desenvolveram tecnologias, porque se tem aqui no Brasil os movimentos de terras que tem lá no Japão, não ficava uma casa em pé. Então eles desenvolveram tecnologias que com os tremores a casa balança, mas não cai, não é? Tem ali uns feixes, sei lá, de mola, como é que eles fazem aquilo ali? Desenvolveram para poderem viver lá. Então o planeta é instável. Os homens são instáveis. Nos planetas superiores há uma estabilidade maior. Isso é tão claro que no princípio não havia vida na Terra, de tanta instabilidade. Mas o planeta Terra está se estabilizando. Aí vieram as diversas formas de vida e a vida vai se aprimorando aqui na Terra. O planeta progride e o homem também. Tudo bem até aí? Não é um raciocínio bonito que a doutrina nos dá? Número 18, Adilane. Os espíritos são agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a execução das visões do Criador, para a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Deus é estável, porque as suas leis são imutáveis. E nós, os agentes divinos, os espíritos são os agentes divinos que cumprem a sua parte aqui na Terra. Até a minhoca debaixo da terra está cumprindo a sua parte. Então, mas os espíritos, que são essa força inteligente da natureza,
concorrem para a execução das visões do Criador e a manutenção da harmonia geral. 19. Para concorrer como agentes do poder divino na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Nós aqui no corpo estamos concorrendo para essa harmonia. Dado a nossa inferioridade, o homem se armou. Ogivas nucleares espalhadas pelo mundo inteiro. Olha aí. Se um maluco desse cisma de detonar daqui e dali, acaba com o planeta. Acaba com a vida aqui. Mas não podemos esquecer que Deus está acima de tudo. Hoje eu vou contar um conto. Eu vi, mas tem que se analisar. Não vou falar, senão eu posso ser leviano. Mas vamos lá, não vou dar o exemplo não, porque eu não pesquisei. Foi com relação a uma bomba atômica lançada em Hiroshima e a outra em Nagasaki. O colega falou, não, eu vou dizer, o colega falou, mas eu não tenho dados científicos disso, eu precisava ler. Ele disse que leu, então quem está nos ouvindo, dá uma pesquisada. Que uma delas, eu acho que foi em Hiroshima, a detonação dela atingiu 1% apenas. A explosão não foi 100% a explosão da bomba. Então fez um estrago muito menor. E a outra foi um pouco maior, foi 14%, segundo ele. Temos que ler lá os dados sobre isso, tá? Então estou abrindo aspas para o que disse o amigo e depois no final eu fecho aspas. Há que se verificar. E a outra, ele disse que houve um erro no lançamento. Ela foi planejada para explodir num determinado lugar e ela caiu em outro lugar, num lugar entre montanhas, um vale, o que diminuiu muito o poder de irradiação dela. Ela fez um estrago maior, foi detonado ali 14% da energia nuclear, atingiu mais gente, mas foi por erro de cálculo lançada num lugar errado, entre vales, que impediu a propagação dela. Agora você vê, vamos analisar, nós estamos aqui pensando, tá? Fecho aspas, para isso que eu acabei de dizer, tá? Porque entre aspas foram as palavras dele, mas que precisa ser verificada. Mas o que eu quero disso daí, isso tudo sendo ali verdadeiro, não é a obra de Deus, não é a obra da criação mexendo para o homem não fazer tanta bobagem. E o planeta precisa mudar muito rapidamente, porque a gente está nessa fase de transição. O que vão fazer com tudo essas bombas aí, eu não sei, mas que vai ter uma solução, vai. Tomara que possam usar ela para o bem, né? Usar essa energia para o bem da humanidade. Vamos lá. Número 20. A vida espiritual e a vida normal do espírito, ela é eterna. A vida corporal é transitória e passageira e apenas um instante na eternidade. É passageira, é rápida. A vida verdadeira é do espírito. E no item 19, que a gente não leu, o parágrafo último, ele diz assim: os espíritos encarnados constituem a humanidade. A alma do homem é um espírito encarnado. Então nós somos espíritos encarnados e a nossa verdadeira pátria é a vida espiritual. O material perece. E quando a gente começa a pensar assim, dizem os cientistas que a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio
de séculos, né? São séculos ou são anos? Hã? Anos. 4 bilhões e meio. Tá aqui, ó, vou botar aqui. Quanto tempo tem a Terra? De acordo com o jornal da USP, nosso planeta se formou há 4,5 bilhões de anos, habitando um sistema solar formado há cerca de 5 bilhões de anos. Tá. A gente sabe que são cálculos, que não são exatos, muitos quiméricos, mas tem tempo, 4 bilhões e meio de anos que a Terra possui. E antes da Terra, o que tinha? E os espíritos que foram criados antes mesmo da Terra? Resultado da bomba. Onde estavam? E se tinha espírito, já tinha espírito perfeito, já tinha espírito puro, como a gente chama. Jesus já estava por lá reinando já. Um desses espíritos foi Jesus. Segundo Emmanuel, né, vem no desenvolvimento do planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos. Fala, Conceição. Onde estavam os seres vivos antes da Terra, deles conseguirem viver aqui na Terra? Da Terra dá condições de vida. Aí os espíritos respondem, não dá a pergunta, os espíritos respondem. Em outros mundos ou na Terra mesmo? Em condições de germes. Mas em outros mundos tinham vida. Sempre teve planeta primitivo, mundo primitivo, sempre teve planeta de provas e expiações, sempre teve planeta de regeneração, sempre teve mundos felizes, sempre teve. Quanto tempo tem um tempo? Ao mesmo tempo que o tempo tem. Quem me diz? Quanto tempo tem um tempo? Ao mesmo tempo que o tempo tem. O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Quer dizer, a gente não sabe, né? Não, você não pode falar nem idade de Júpiter, tudo bem, é mais do que a Terra, mas o sistema solar se formou conjuntamente, né? Uma grande explosão do Sol formaram os planetas em torno do nosso sistema. Mas e os outros sistemas, o sistema de Capela, que é muito maior do que o nosso, a Via Láctea, a própria Via Láctea e as outras galáxias, quando foram criadas? Quando? Quando tudo começou. Vamos voltar para cá? Né? Para a gente não ficar doido? Não é isso? Pois é, 21. Vai, Dilane. 21. A encarnação dos espíritos está na lei da natureza. É necessário o seu adiantamento e a execução das obras de Deus pelo trabalho que sua existência corporal necessita. Eles aperfeiçoam sua inteligência e adquirem observando a lei de Deus os méritos que devem conduzi-los à felicidade eterna. Então a encarnação é da lei de Deus, é aqui que a gente progride, tomando um corpo de carne. É da lei, Deus quer que é assim, é necessário ao nosso adiantamento, acelera o nosso progresso. E a gente vai executando aqui na Terra as obras de Deus, como ele disse. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham para o seu próprio adiantamento. A gente se adianta e olha só como Deus é sábio. Ele entrega nas nossas mãos outros espíritos para que a gente possa ajudá-los nesse progresso. Quando entrega na sua mão um filho. E o laço que liga um ao outro desenvolve o amor materno, o amor paterno. Independente de quem seja esse espírito, o grau evolutivo dele, você o educa. Olha a importância da educação, a missão da paternidade.
E assim a gente vai cumprindo a obra da criação, através da educação, formando hábitos. E nós já fazemos isso na nossa casa espíritas, com os filhos do nosso coração. Não são filhos consanguíneos, mas são crianças que são entregues aqui para que a gente possa educá-los. É o que a gente vem fazendo. A evangelização é muito importante. Muito importante. É a educação moral que você está dando. 21. 22. O aperfeiçoamento do espírito é o fruto de seu próprio trabalho. Progride na razão da sua maior ou menor atividade, ou da boa vontade para adquirir as qualidades que lhe faltam. Quanta sabedoria nisso, né? Só depende da gente, do nosso trabalho. O espírito preguiçoso, ele estaciona. E tem gente preguiçosa, não tem? Tem. Por quê? Porque o espírito é preguiçoso. Esse adiantamento só depende de você, não depende de ninguém. Mas o homem quer sempre botar a culpa nos outros, então ele diz que só Jesus salva, só Deus salva, que sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele não quer trabalhar. Porque ele é preguiçoso. Porque ele não quer se melhorar. Ele não quer reparar o erro que ele cometeu. Olha, eu peço sempre a Deus nas minhas preces, eu acho que é um bom caminho. Eu vou dizer para vocês o que eu peço sempre a Deus. Se vocês acharem legal, vocês podem pedir também. Eu peço a Deus que me dê a oportunidade de reparar os males que eu causei a alguém em determinado tempo, nessa vida ou em outra vida. Por quê? E peço também, diante do testemunho, que é a prova, né, uma prova para a gente, eu não venha falir, que eu tenha forças para passar por ele. Por quê? Isso nos faz adiantar na via do progresso. O planeta é de dor, o planeta é de prova e expiação. Eu, como vocês, estamos aqui porque precisamos provar ou expiar. Somos imperfeitos, temos grandes débitos, principalmente nós, que divulgamos a palavra, que trabalhamos na cura, na desobsessão, somos espíritos endividados. Por que não aproveitar logo e fazer o que tem que ser feito? Por que a gente vai pedir vida mansa, vida fácil? Nunca foi mansa. Me diga, a vida de vocês sempre foi mansa? Sempre tem um problema e quando a gente menos espera, pô, que beleza, está tudo bem, amanhã vem um problemão. Então que venham as dificuldades, se assim Deus o quer, que venham, mas que a gente tenha força para passar por elas e resolver o que tem que resolver. Né? De acordo com as nossas forças, a gente vai resolvendo. A gente está, como dissemos aqui, com a faca, o queijo e a goiabada na mão, né? Tem que ter goiabada. Você já sabe, você tem um conhecimento. Você tem o trabalho. Então você tem tudo para vencer. Tudo para vencer. Tudo para definir, ó, que a gente disse no início, a tua caminhada. É lá que eu quero chegar. Subir a montanha é um desafio. Quem gosta de escalar uma montanha é um desafio. São pessoas que gostam de desafios. Então vai passar por trechos difíceis, trechos fáceis, trechos muito difíceis. Mas ele quer chegar no cume. Não é isso? Ele quer chegar lá. E ele se sente vitorioso, ele se sente forte, ele conquistou. A vida é uma eterna escalada. E na subida dói. Dores musculares, o joelho, que quando a gente desce,
E chega em casa e vai dormir, porque está cansado, está exausto. E então que na nossa vida a gente possa descansar depois da exaustão quando desencarnar. A gente não pode parar. A gente não pode parar. Ah, a casa tem muito trabalho, temos que diminuir um pouco. Eu vou dizer para vocês que vai aumentar mais ainda a carga de trabalho, certo, Dilane? Vai aumentar. Tem coisas pela frente. Tem coisas pela frente que irão acontecer. A gente está aqui para isso. Reclamar de quê? 23. 3. Não podendo o espírito adquirir numa só existência corporal todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo, que aí chega através de uma sucessão de existência, em cada uma das quais dá alguns passos adiante no caminho do progresso e purifica-se de algumas de suas imperfeições. As encarnações, as múltiplas vidas vai fazendo com que a gente cresça, com que a gente se purifique e que a gente, no caminho do progresso, vá se adiantando. 24. A cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu em inteligência e em moralidade. Nas suas existências precedentes, assim como os germes das imperfeições, das quais ainda não se despojou. É um processo. É um processo. A caminhada é um processo. A vida é um processo em que a gente tem sempre que crescer, mas a gente tem a opção de estacionar. A encarnação nos estimula ao progresso. 25. Quando uma existência foi mal empregada pelo espírito, quer dizer, se nenhum progresso fez no caminho do bem, ela não tem proveito para ele, e ele deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, em razão da sua negligência e de seu mal-querer. Pô, não é muito mais justo, em vez de pegar o Tiago, jogar no inferno, fazer ele nascer de novo, para ele poder crescer, caminhar, aprender, refazer caminhos? É mais justo. Essa ideia de inferno... Primeiro que não ia dar para jogar ele no inferno, né? Quando o inferno ele já estava. Então, não é uma ideia mais justa do que a de céu e de inferno? Isso é do homem mau. Não, ele tem que pagar os pecados, vai ficar lá eternamente. Não, você vai voltar, você vai refazer o caminho. E o voltar é mais ou menos doloroso, de acordo com o que você fez. Hoje nós colhemos o que plantamos no passado. Amanhã colheremos o que plantarmos hoje. Próxima, 26. Devendo o espírito cada existência corporal... Não, esse já foi. O número das existências corporais é indeterminado. Depende da vontade do espírito abreviá-lo, trabalhando ativamente para seu aperfeiçoamento. Quantos itens sobre a criação, né? Caraca, Sonilton, é o senhor aí. Quantas encarnações nós teremos? Indeterminado. Por isso você está correndo. Eu estou correndo mesmo, quero correr. É indeterminado. Quanto mais a gente adiantar-se, menos sofrimento, menos encarnações dolorosas. Precisamos caminhar. E na 25, na 28? 28. No intervalo das existências corporais, o espírito é errante e vive a vida espiritual. A erraticidade não tem duração determinada. O espírito é errante, e ele é errante porque ele vive na erraticidade.
E se ele vive na erraticidade, é porque ele tem necessidade de reencarnar. E esse tempo na erraticidade varia muito. Você pode ficar 1 ano, você pode ficar 10, 30, 50, 100, 800 anos. A gente não sabe. Depende da necessidade, depende da vontade do espírito, depende de uma porção de coisa. Aí eu falei, esse espírito voltou. Aí a pessoa disse assim, mas é muito rápido ele voltar. Eu falei, mas já tem 30 e poucos anos. Mas 30 e poucos anos, 32, 33 anos, não é um tempo muito curto para um espírito voltar? Eu falei, não. Depende da necessidade dele. Depende do espírito. Podia ter voltado até com 5 anos. Até no dia. Quantos espíritos tentam reencarnar, não conseguem, porque há o aborto espontâneo. Vamos pegar o aborto espontâneo. É problema da matéria. A mulher não conseguiu segurar o espírito no seu útero. E ela tenta novamente e ele retorna, o mesmo espírito. Às vezes, uma diferença de meses. Até de dias. É ou não é? Acontece. E finalmente, para a gente encerrar esse ponto, o número 29. Quando os espíritos adquiram no mundo a soma de progresso que comporta... Então vamos lá. Quando os espíritos adquiriram no mundo... Adquiriram. Continua. A soma de progresso. Continua, senhor. Quando os espíritos adquiriram no mundo a soma de progresso que comporta o estado desse mundo, deixam-no para encarnar num outro mais adiantado, onde adquirirão novos conhecimentos. E assim sucessivamente, até que a encarnação num corpo material, não lhe sendo mais útil, vivem exclusivamente a vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e através de outros meios. Tendo chegado ao ponto culminante do progresso, desfrutam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, têm seu pensamento e tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de diferentes graus de adiantamento. É isso aqui nós falamos no início, né? Imagine ser o ministro de Deus. Essa é a meta. Então, é como a gente tem aqui. Você vai para a escola, fica no primeiro ano. Você aprendeu tudo que o primeiro ano tinha para ensinar? Que a professora tinha que ensinar? Aprendeu? Aprendi. Se não aprendeu, o que acontece? Repete de ano. Aprendeu? Vai para o segundo ano. Aprendeu? Vai para o terceiro ano, até se formar. O que acontece nas encarnações? Você vai para o mundo para aprender o primeiro ano, nos mundos primitivos. Dá para você passar para o mundo melhor, que é o mundo de provas e expiações, que é esse que a gente está vivendo? Opa, passamos de ano. Viemos para o mundo de provas e expiações. A coisa está pegando, né? Está vendo como é que está o mundo. Se a gente passar de ano, a gente vai para o mundo de regeneração. Ou senão a gente vai repetir de ano aqui. É isso que ele está dizendo. Passou de ano no mundo de provas e expiações, aprendeu tudo que tem ali, vai para o mundo de regeneração. Aprendeu tudo, vai para um mundo mais feliz. E assim sucessivamente, até chegarmos a Deus. Question? No question? Foi boa aula, Sandra? Foi ótimo. Foi mesmo. Foi excelente. Eu pergunto por quê. Se não foi boa, a gente repete tudo de novo, começa tudo de novo. Mas é muito bom estudar Kardec, né? A aula é boa porque o assunto é bom. Então vamos parar aqui.
né? Deu 50 minutos de aula, a gente tem 10 minutos de intervalo para as nossas próximas atividades. Semana que vem vamos estudar manifestações dos espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. É algo interessante. Vamos lá, Dilane, fazer a prece. Não, o senhor que faz, apaga aí. Estou com a garganta irritada, estou mal. Vamos agradecer ao nosso irmão Kardec as suas anotações que foram recolhidas em seu gabinete, em sua gaveta e colocado nas páginas deste livro que acabamos de estudar. Muito obrigado, querido amigo. Muito obrigado pelo seu esforço. Muito obrigado pelo seu amor. Obrigado aos guias da nossa casa que nos possibilitam este estudo. Muito obrigado, Jesus. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, dos nossos guias, em nome de Kardec, o nosso mestre, de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus e de Deus nosso Pai, acima de tudo, e que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.